E com informação na voz de João Victor Teófilo. Fala, João. Bom, vamos seguindo aqui com mais informação, Pitoli. A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal concedeu progressão ao regime aberto em favor de Alan Diego dos Santos Rodrigues. Ele foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão por armar uma bomba na entrada do aeroporto de Brasília em dezembro de 2022. A decisão da progressão do regime foi assinada na última segunda-feira pelo juiz de direito Bruno Aiello Macacari. E Alan Diego está em regime aberto desde terça-feira. Por telefone, a defesa de Alan disse ao G1 que ele cumpriu todos os requisitos para a progressão de pena. O pedido de progressão foi encaminhado também ao Supremo Tribunal Federal, mas ainda não houve resposta. Alan Diego estava preso desde 17 de janeiro de 2023, quando se entregou em uma delegacia no Mato Grosso. No dia 19 de janeiro, ele confessou à polícia que recebeu a bomba colocada em um caminhão no acampamento bolsonarista que foi montado em frente ao quartel-general do Exército antes dos atos de 8 de janeiro de 2023. Ele foi condenado por ter participação da instalação de um artefato explosivo nos arredores do aeroporto da capital federal. Além do atentado, ele também participou dos ataques promovidos em 12 de dezembro em Brasília. Outros 2 nomes também foram condenados pelo atentado. George Washington de Oliveira Souza, condenado a 9 anos e 8 meses de reclusão, mais 55 dias multa em regime inicial fechado, e em maio deste ano passou a cumprir regime semiaberto. E também o Wellington Macedo de Souza, condenado a 6 anos de prisão em regime inicial fechado e multa de R$ 9.600. Só lembrando, esse 12 de dezembro citado pelo João é o início do calvário de muita gente do bem também, hein? Eles anteciparam em uma semana a diplomação do Lula. Então, mas nesse dia, foi o dia da prisão do Sererê. Anteciparam para esse dia, para começar isso aí. Exato. E por quê? Porque dia 19, que era segunda-feira, 19 de dezembro, era o início do recesso do judiciário. Então, eles precisavam, entendo eu, e a leitura que faço, desta semana 12 a 19, para o início das barbaridades que nós acompanhamos no Brasil, porque não é a prisão de quem tinha bomba, instalou... Não estou falando desse não, hein? Aliás, já está no semiaberto, já a gente comenta sobre isso. Eu quero falar o seguinte, no dia 12 de dezembro, a jornalista Clio, de Tupã, que deve estar ouvindo a gente agora, inclusive, ela foi presa por estar fazendo uma cobertura jornalística, de um fato jornalístico. A Clio foi presa. A Clio também teve a sua vida destruída por uma prisão injusta. Naquele 12 de dezembro, nós tivemos, salvo engano, 8 ônibus e 5 veículos, ou vice-versa. Ou 5 ônibus, 8 veículos, 8 ou 5, não importa. Incendiados num raio de 1 quilômetro da sede da Polícia Federal, na capital do Brasil, em Brasília. Os que tinham bandeira do Brasil. Sim, não, mas, Cláudio, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ok. Atacaram carros de conservadores. Não, mas ônibus não tem bandeira do Brasil. Veja, a relação, eu não vou fazer essa relação. Tá bom. Porque o ônibus não tem bandeira do Brasil e foi incendiado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, Cláudio, onde eu quero chegar? Num raio de 1 quilômetro da sede da Polícia Federal no Brasil. Com ataque à própria sede. Opa! Naquele momento ninguém foi preso. Não. Por quê? Não podia. Era um protótipo, era um teste, um treinamento do que aconteceria no 8 de janeiro. A gente não pode esquecer disso. Então, veja, a notícia ok, o Cláudio vai comentar sobre, mas neste 12 de dezembro, além da prisão da Clio, tivemos a prisão do Sererê, que movimentou, né, que traz essa manifestação toda, prisão que não se justifica, a da Clio menos ainda, e essas vidas foram destruídas, ok? A gente um dia tentou ouvir o Sererê aqui, e foi orientado para não falar, teve alguma coisa do tipo. A Clio, eu sei que está... na cadeia, teve a vida destruída, Clio. Jornalista. No exercício da profissão. No exercício. Isso é a ditadura. Mas já estava... Eles testaram tudo ali, Cláudio. Sim. Tanto que era para ser dia 19, a
partir dali começa o recesso judiciário, a partir dali é o presidente... Era plantão. O presidente passa a assumir todas as decisões. Exato. Então, espontaneamente, do nada, anteciparam em uma semana para 12 de dezembro. Ao fazer isso, aí estava todo o STF funcionando. Normalmente a gente sempre lembra aqui na rádio que a última semana e os últimos 2 dias do STF, todo ano, tanto em junho como em dezembro, mas provavelmente em dezembro, é a data em que eles soltam algumas decisões inacreditavelmente absurdas, em que eles, em decisões monocráticas, praticam atos inacreditáveis, porque depois entra o recesso, entra a propaganda de Natal, fim de ano, e o mundo esquece. Então, como eles não queriam isso, antecipou para o dia 12. Aí todo mundo trabalhando, e aí o ministro relator dos inquéritos incríveis trabalhando, e aí a caneta correu solta, prendendo e ferrando o que podia. Menos prender e ferrar os bandidos que depredaram, os bandidos que puseram fogo, os bandidos que as fotos e os relatos mostram, entraram lá com coquetel Molotov em bolsas, os depoimentos. Ali já deu para ver que o governo que ia assumir já estava mandando no país. Tanto que já tinham passado pro... Vai além, Cláudio. O judiciário que estava disposto a fazer o que fez, também para contribuir para o 8 de janeiro, já estava treinado. Já estava aquecendo os motores. Opa! Lembrando o seguinte, aqui nessa rádio, quando anteciparam para o dia de 19 de dezembro para 12 de dezembro, eu comentei muitas vezes. O partido do presidente Bolsonaro ou o presidente Bolsonaro precisam, até o domingo, dia 11 de dezembro, ingressar com uma ação de investigação judicial eleitoral chamada AIGE, do artigo 22 da Lei Complementar 62, que trata sobre questionar aspectos do processo eleitoral. Não a petição que eles fizeram de caráter administrativo, reclamando daquele assunto que não pode falar. Mas eles tinham que entrar com uma ação de investigação judicial eleitoral. Eles não entraram. Quando eles não entraram, a lei diz o seguinte: se alguém tivesse entrado com aquela ação até o dia 11 de dezembro, o Tribunal Superior Eleitoral nunca mais poderia mexer no conteúdo do processo eleitoral, nem nos arquivos digitais, nem nos arquivos físicos, porque teria uma ação de investigação judicial eleitoral em andamento. Isso trava a destruição do material. Como o próprio partido do Valdemar não entrou, o prazo passou, eles puderam fazer várias coisas que depois não podem nem ser faladas, porque derruba quem comenta isso. Então, o processo foi muito bem elaborado por gente competente, inteligente, especializada, para ser o que virou o 8 de janeiro. Mas o treinamento, eu concordo com você, Alexandre. Começou mesmo assim, vamos testar aqui o negócio? Não, vamos prender uma jornalista. Vamos prender uma jornalista? E vamos ver como é que a sociedade... Vamos ver como a sociedade repercute isso. Vamos botar fogo. Vamos ver como a sociedade repercute. Né? Vamos ver a Polícia Federal não fazer nada? Num raio de 8 quilômetros, aliás, de 1 quilômetro, 8 ônibus incendiados, ou 5, não me lembro agora a ordem, enfim, mas carros e ônibus, e nada acontecer. Com câmeras, que eles podem filmar onde a pessoa que botou fogo caminhou, enfim, entrou, saiu, passou, tudo. Mas em Brasília, câmera não serve para descobrir bandido que apoia governo ditatorial. Câmeras somem. O que ocorreu no Palácio do Planalto, o que ocorreu nos ministérios e até na STF, de não ter imagem até hoje divulgada, na minha opinião, são atos criminosos contra a administração pública federal. João, vamos com informação para a audiência da Auriverde Brasil. Lembrando, hoje ao meio-dia, alô Bauru, hein? Alô Bauru. Hoje, meio-dia, eu vou ouvir Patrick. O Patrick é o hacker que foi contratado pelo cunhado da prefeita de Bauru, que diz que é bolsonarista, mas é uma mentira. Mais um louco. Mentira. É caçabista. Lembrando que presidente Bolsonaro, no dia 5 de dezembro, em entrevista nesta rádio, estava furioso com o posicionamento de Kassab em relação à CPMI do 8 de janeiro e o pedido de indiciamento do presidente Bolsonaro, em troca de 3 ministérios do governo Lula.
É importante a gente fazer isso. Por que você fala que a prefeita de Bauru é caçabista? Porque se passa por bolsonarista e mente. E o Kassab é um dos maiores líderes políticos do Brasil, que ele apoia o Tarcísio aqui e o Lula lá. Não, e outra. O negócio dele é, eu quero poder com poder de dinheiro. E que, para ter 3 ministérios, isso quem disse não fui eu não, hein? Pode voltar aí, pegar no arquivo do YouTube da rádio, da Ouro Verde Brasil, coloca lá 5 de dezembro de 2023. O presidente Bolsonaro conversou conosco aqui por 2 horas. 1h e 52 minutos. Isso ao vivo aqui. Ao vivo. 1h e 52 minutos de conversa com o presidente Bolsonaro. E sabe o que ele disse? Aqui ele falou assim, lembra do Kassab, que por 3 ministérios pediu para me indiciar. E a prefeita trabalha com ele. E a prefeita de Bauru é caçabista. É do partido? Ela é presidente do partido do Kassab aqui? É presidente do partido aqui, né? E o cunhado dela é tesoureiro? Não sei. Que eu me lembro de dizer. Não sei, Cláudio. E é o cunhado dela que... Já estou arrumando confusão. Não é o cunhado dela que... tem mais confusão. Contratou o Patrick? Contratou. Hacker? Hacker. Eles diziam que tinham pago R$1.400. Só que o hacker mostrou que é o seguinte, não. Me pagaram R$162 mil. Não foi 1.400 não. Não foi 1.400, foram 162 mil. 162 mil com extrato bancário. Que eles usavam um ardil que eu li agora, vou ter que pesquisar, E com detalhe, para investigar, para espionar 9 vereadores da oposição e o vice-prefeito. Além disso, um jornalista. Então, ao meio-dia tem essa entrevista aqui com o Patrick Brito, que está na Sérvia. Só uma pergunta. E é o hacker, pois não. Os 9 investigados que eram de oposição, 9 espionados pelo hacker, que o hacker vai demonstrar ali, eles continuam a posição da prefeita ou alguns ficaram amiguinhos? Não, alguns. Eu não sei, de verdade, Cláudio, eu não sei. Como se posicionou. Qual foi o aspecto? Não, mas entendo que a maioria vice-prefeito vai continuar vice-prefeito dela. Meio-dia eu falo. É política, né? Meio-dia eu falo. Não, se tivesse um pouquinho de dignidade, já tinha chutado. Chuta que é macumba. Mas vamos ver o que o hacker fala, de repente o vice-prefeito presta atenção nisso daí. Um mínimo de. Por exemplo, tô aqui. Você foi espionado pelo Cláudio. Cláudio, desculpa, mas eu não posso andar mais com você. Você decidiu me espionar, concorda comigo? Sim. Eu, na condição de vice-prefeito, sei que fui espionado. Eu continuo? Muito estranho, hein? Qual o interesse?